Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos dessa sessão do Egresso Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público sobre a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior, se os senhores dispensam ou se desejam a leitura, o silêncio de Vossas Excelências ficará na aprovação da ata. A ata está aprovada. Não havendo nenhum pedido de preferência, para o seu julgamento do processo 497.337/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PSC, eleições 2010, requerente Rui Almeida da Silva, candidato, parecer pela aprovação das contas e a relatoria é do excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, servidores desta casa, trata-se de prestação de contas do candidato Rui Almeida da Silva, referente à candidatura para cargo de deputado estadual do PSC nas eleições 2010. O requerente apresentou a prestação de contas na data de 2/11/2010, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 26 da legislação que trata da matéria. Relatório preliminar de diligência está nos autos, emitido pela CCIA, no qual aponta a necessidade de apresentação de extratos bancários de forma definitiva, contemplando todo o período da campanha. O requerente manifestou-se nos autos, onde apresentou esclarecimentos e juntou nova documentação. Relatório conclusivo da CCIA, onde entende sanada a impropriedade apontada, opinando assim pela aprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela aprovação das contas do requerente, é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Está mantido o parecer escrito. A Lei 9.504, ao dispor sobre a arrecadação e aplicação dos recursos da campanha eleitoral, bem como acerca da prestação de contas, candidatos, comitês financeiros, assim estabelece no seu artigo 30, com redação dada pela Lei 12.034. Transcrevo meu voto referida norma e prossigo no mesmo sentido, é o artigo 39 da legislação TSE, que disciplina a prestação de contas das eleições de 2010. No caso em tela, após ser intimado pela CCIA para se manifestar quanto aos itens 1.1 de folha 165, o candidato requerente apresentou nos autos o extrato bancário definitivo da conta corrente de campanha relativa ao período de julho de 2010 até o término da campanha eleitoral, corrigida assim a única irregularidade que remanescia em suas contas de campanha. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo pela aprovo a prestação de contas do candidato Rui Almeida da Silva, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. Acompanho na íntegra o voto do relator, excelência. Desembargador José Ferreira Leite. Como relator, Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. De acordo com o relator. Doutor Jones Gataz Dias. Com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Com o relator, senhor presidente. Conclusão, o Tribunal, unanimidade, aprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, com consonância com o parecer ministerial. Quatro ponto 2 da pauta, processo 543.931/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PTB, eleições 2010, requerente Romildo Sandro Pires do Nascimento, candidato. Parecer é pela aprovação das contas com ressalvas. A relatoria também do excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva, que tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Romildo Sandro Pires do Nascimento, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições gerais de 2010. Relatório preliminar emitido pela CCIA desse tribunal está nos autos. O requerente manifestou-se oportunidade em que juntou nova documentação. O relatório conclusivo da CCIA opina pela aprovação com ressalva das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral,
em parecer nos autos, opina pela aprovação com ressalva da prestação de contas do requerente. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Está mantido o parecer escrito. Começo o meu voto citando a legislação que trata da matéria e prossigo esclarecendo que, no caso em julgamento, a CCIA do TRE aponta que a única impropriedade remanescente consiste na entrega da prestação de contas fora do prazo previsto no artigo 26 da resolução específica, uma vez que o protocolo está datado de 29 de março de 2011. Não há, pois, qualquer irregularidade que macule a exigidez das contas apresentadas, que foram apontadas a permitir a análise pela Justiça Eleitoral da arrecadação e gastos feitos pelo candidato requerente. Com essas considerações, com base na legislação pertinente e em harmonia com os pareceres, aprovo com ressalva a prestação de contas do candidato Romildo Sandro Pires do Nascimento, referente ao pleito de 2010. É como voto. Doutor André Luiz. Acompanho o voto do relator. Desembargador Zé Ferreira. Doutor Gil Pérez Fernandes. Acompanho o entendimento do relator. Doutor Jones Gataz. Também estou de acordo, senhor. Doutor Samuel Franco. Pleno acordo com o relator, senhor presidente. Conclusão de julgamento. Tribunal, unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Ponto 3 da pauta é processo 483.740/2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSB, eleições 2010, requerente Ednor Fernandes Vieira, candidato, parecer pela desaprovação das contas, é a relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, que tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Ednor Fernandes Vieira, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSB, nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou a prestação de contas na data de 3 de novembro de 2010, portanto, intempestivamente, um dia de atraso, nos termos da legislação pertinente. Relatório conclusivo da CCIA, onde opina pela aprovação das contas com ressalva, exatamente em razão da apresentação da prestação de contas fora do prazo legal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela desaprovação das contas ao argumento de que o extrato bancário apresentado não compreende o período de 19 de julho de 2010, data da abertura da conta bancária, até o dia 28 de julho de 2010. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Está confirmado o parecer escrito. Começo o meu voto citando a legislação que trata da matéria e prossigo analisando o caso em estudo, afirmando que, além do atraso de um dia na apresentação da prestação de contas, percebe-se que o extrato bancário apresentado, folhas 21 a 81, compreende o período de 28 de julho de 2010 a 28 de outubro de 2010, sendo que a conta bancária foi aberta no dia 19 de julho de 2010. Vê-se, pois, que o extrato bancário não compreende o período de 19 de julho de 2010 até 28 de julho de 2010, 10 dias do mês de julho. Entendo que a impropriedade é de ínfima importância, sobretudo por dois motivos. O candidato apenas arrecadou recurso a partir do dia 10 de setembro de 2010, folhas 7 dos autos, o que restou devidamente registrado no extrato bancário. Não há nenhum indício de que tenha arrecadado valores antes do mês de setembro. A falta de extrato diz respeito ao mês de julho. Além disso, o requerente somente efetuou o gasto de campanha a partir do dia 19 de setembro de 2010, o que também restou devidamente registrado no extrato. Desse modo, o período não compreendido pelo extrato, 19 de julho de 2010 a 28 de julho de 2010, não houve movimentação financeira por parte do candidato e, de novo, não há indício de que tenha efetuado gastos nesse período. Saliente-se que toda a movimentação identificada no extrato bancário confere exatamente com o demonstrativo de recursos arrecadados, tanto com
tanto com o demonstrativo de recurso arrecadado, quanto com o relatório de despesas efetuadas. Repita-se, nada há nos autos a fazer crer que tenha havido movimentação na campanha antes do dia 10 de setembro. O período não compreendido pelo extrato diz respeito ao interstício de 10 dias do mês de julho de 2010. Releva observar ainda que toda a movimentação da conta bancária foi registrada em uma única página, como se vê no rodapé do extrato oferecido, embora fisicamente o material tenha sido impresso em 2 folhas de papel. Analisando o documento oferecido, nota-se que o primeiro registro no extrato, lançado no dia 28 de julho de 2010, informa inexistir saldo anterior, o que evidencia que da abertura da conta até aquela data, nada foi registrado, porque não houve nenhum depósito na referida conta bancária. Com essas considerações, com base na legislação pertinente, aprovo com ressalva a prestação de contas do candidato Edinor Fernandes Vieira, referente ao pleito de 2010. É como voto. Com voto, doutor André Luiz de Andrade Eu Posetti. acompanho o entendimento do relator, senhor presidente. Desembargador José Ferreira Leite. Também, senhor presidente. Doutor Gil Pérez. Acompanho o relator. Doutor Jones Gataz. Com o relator. O Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, em consonância com decisões pretéritas desse tribunal, e não havendo realmente irregularidades graves que tivesse o condão de desaprovar as contas, eu acompanho integralmente o voto do relator para aprovar com ressalva as contas do candidato. Conclusão do julgamento. O tribunal, unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Julgamento de matéria administrativa, processo 453/2002, recurso administrativo referente à incorporação de quintos, medida provisória, número 2225, dígito 45/2001, requerentes Lerner, Aparecida Galinari, Jorge Yoshiro Kimura e Everaldo Abade Pereira. Recorrido, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Relatoria do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, que tem a palavra. Egrégio plenário, trata-se de recurso administrativo interposto pelos servidores Lerner, Aparecida Galinari, Jorge Yoshiro Kimura e Everaldo Abade Pereira, em face de decisão presidencial que determinou a revisão dos procedimentos de atualização de parcelas de quintos incorporadas em decorrência do exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Em sede de preliminar, suscitam os recorrentes a incidência da prescrição para a administração desta Casa anular seus atos, eis que as atualizações efetuadas sobre as parcelas de quintos já incorporadas datam do ano de 2000, consoante contido as folhas 397 e 399, e mesmo que se admita a hipótese de interrupção da prescrição, em face das providências administrativas do ano de 2002, ainda assim incidiria a prescrição, eis que já teriam passado 7 anos desde então, haja vista que a decisão ora combatida data de 3 de 3 de 2009. Alegam ainda a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido garantido o acompanhamento do feito aos recorrentes, os quais teriam sido notificados apenas ao final do processo de revisão das referidas atualizações. No mérito,
aduzem que a forma de atualização levada a efeito no procedimento de revisão não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde abril de 2006, nem com o mais recente entendimento do Tribunal de Contas da União, eis que seria perfeitamente possível, após incorporação de 5/5 de uma função, a sua substituição, atualização progressiva, de uma dessas parcelas de quintos por outra de nível superior, desde que exercida por maior prazo no período de 1 ano, ainda que não exercida por 365 dias. Acrescem não haver subordinação hierárquica desta Corte ao Conselho da Justiça Federal, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de seguir suas decisões, notadamente aquela que norteou e deflagrou o processo de revisão ora combatido. Invocam a proteção do direito adquirido e da segurança jurídica, bem ainda, do princípio da irredutibilidade de vencimento, como argumento que sustentariam sua tese de impossibilidade de manutenção da decisão ora recorrida. Ao final, postulam seja declarada a prescrição no presente feito, afastando a decisão presidencial que deliberou pela revisão dos atos de atualização de quintos para, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o fim de declarar a total improcedência dos atos do presente processo administrativo alusivos à revisão da forma de cálculo das incorporações e atualizações. É o sucinto relatório, senhor presidente. Não há parecer, a palavra continua com Vossa Excelência. Preliminar de prescrição. Senhor presidente, eminentes pares. A certidão de folha 513 noticia a tempestividade dos recursos, estando presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade. Deles se deve conhecer. Antes da análise da questão preliminar suscitada pelos recorrentes, atinente à incidência da prescrição do direito da administração rever-se ao ato, o que teria violado o direito dos recorrentes, pertinente e oportuno traçar, ainda que sucintamente, a trajetória do presente feito. Em 17 de 7 de 2002, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado de Mato Grosso protocolizou requerimento nesta Corte, objetivando fossem concedidas novas incorporações de quintos aos servidores, bem ainda atualização dos quintos já incorporados, folha 2/16. No dia 16 de 12 de 2004, o Sindejuf Mato Grosso peticionou para que fosse julgada procedente a solicitação de incorporação de quintos com imediato pagamento dos respectivos valores, inclusive os retroativos. Folha, em data de 26 de 1 de 2005, novo pedido do referido sindicato com idêntico teor dos pleitos anteriores. Folha 238. Em 12 de 5 de 2005, foi publicada a Resolução Administrativa número 70/2005 desta Corte, finalmente reconhecendo o direito à incorporação de quintos para os servidores que tivessem exercido função comissionada ou cargo em comissão no período de 9 de 4 de 98 a 4 de 9 de 2001. Folhas. No dia 23 de 11 de 2005, a Diretoria-Geral deste Tribunal, de ofício,
determinou no apenso processo 1368/2005, folha 28, fosse feita revisão na forma de cálculo das incorporações, então já efetivadas, notadamente por conta da decisão proferida no âmbito do Conselho da Justiça Federal, folhas 15 e 20 do apensado processo 1368/2005, em que restou consignado que o interregno para incorporação é de 365 dias de exercício de função comissionada, em sentido amplo, e não apenas de 360 dias, como era a praxe até então. Decidira ainda aquele Conselho pela inviabilidade de atualização de uma das 5 parcelas de quintos já incorporados por outra parcela de função de nível superior, quanto tal exercício de função de nível superior não tivesse durado 1 ano, 365 dias, não sendo viável, portanto, a contagem de tempo de exercício de funções distintas. Em 11 de 3 de 2009, foi publicada a decisão da digna presidência desta Casa, que determinou a imediata revisão da atualização de quintos de alguns servidores, dentre os quais os horas recorrentes, folha 376. Certificados dessa decisão, em 12 de 3 de 2009, interpuseram os recorrentes pedido de reconsideração, folhas, juntando jurisprudência do TSU e do STJ, folhas, tendo o senhor presidente mantido seu posicionamento anterior, o que motivou a interposição dos presentes recursos administrativos. Pois bem, feita essa narrativa cronológica dos fatos, é de se ver que não assiste razão aos recorrentes quanto à alegação de prescrição, eis que, como se disse, tem a administração o prazo de 5 anos para rever seus atos, a teor do que dispõe o artigo 54 da Lei 9.784/99, in literis. Artigo 54, aspas, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Fecha aspas. Parece-nos não pairar dúvida de que o ato administrativo impugnado pelos recorrentes é a decisão administrativa de revisão das incorporações e atualizações efetuadas anteriormente sob o palio da Resolução Administrativa 70/2005, que foi publicada em 12 de 5 de 2005, portanto, não alcançada pela aludida prescrição, até porque, de tão demorada a instrução dos feitos apensos, inclusive do principal, o requerimento protocolizado em 17 de 7 de 2002 somente obteve deferimento da administração em 12 de 5 de 2005, mediante a já citada resolução. Antes de 2005, a situação dos recorrentes era uma, conforme se pode constatar detalhadamente as folhas 397, 399 e 400, passando a situação mais vantajosa após a edição da Resolução 70/2005, estabilizando em situação nem tão vantajosa após o procedimento de revisão das incorporações. Tudo devidamente detalhado, reitere-se as folhas 397, 399 e 400. Portanto, o questionamento de prescrição não se aplica às pretensas incorporações dos anos 2000 ou 2002, como pretendem fazer crer erroneamente os recorrentes, mas em relação à revisão determinada em 11 de 3 de 2009, folha 376, no tocante aos procedimentos decorrentes da Resolução 70/2005,
de 12 de 5 de 2005, folha 303, 300 e 306. De-se ver que a revisão do ato administrativo efetuou-se antes do prazo prescricional de 5 anos, isso no interregno entre 12 de 5 de 2005 a 11 de 3 de 2009. Logo, não há falar-se em prescrição, sendo de se rejeitar a presente questão preliminar. É o voto, senhor presidente, quanto a essa preliminar. Professor Gil Pérez. Estou de acordo com o relator. Doutor Jones Gatães. Também estou de acordo, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dali Júnior. Acompanhe o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe seu relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. De acordo com o entendimento do relator, presidente. Afastada a arguição de prescrição, preliminar de prescrição, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente e nobres julgadores, há uma segunda preliminar tratada como ofensa ao devido processo legal. Eila, os recorrentes alegam ofensa ao devido processo legal com violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, porque apenas foram notificados ao final da revisão do procedimento anterior, que lhes era mais benéfico por conta de ter a administração efetuado incorporações de função comissionada no sentido amplo da expressão, de nível mais elevado, alterando substancialmente o critério para a referida incorporação ou atualização. Suscitam, em suma, que o procedimento fora impulsionado de ofício, não tendo eles acompanhado a evolução do feito, o que fere direitos constitucionais. Nesse ponto, pondera-se que, de fato, a administração deve, em princípio, postular-se pela estrita observância aos preceitos legais atinentes à sua função pública, devendo, por conta disso, em procedimentos similares ao do presente feito, informar previamente e manter informados todos os envolvidos e possíveis afetados por suas futuras decisões, aos quais assiste o direito de formular alegações antes da decisão administrativa, é o que preceitua a Lei 9.784/99, em seu artigo 3º, inciso 2º. Nesse aspecto, deixa-se aqui consignado à Corte a sugestão de que, doravante, a direção da Casa adote postura mais condizente com os preceitos do Estado Democrático de Direito, no sentido de informar previamente aos possíveis afetados por suas decisões, para que acompanhem o curso do processo, ainda que exista apenas mera conjectura acerca de eventual intervenção no domínio do direito ou interesse de seus administrados. Tal medida administrativa cautelar serviria a ambos os interesses em conflito, dos administrados e, principalmente, da própria administração, eis que, a partir da ciência, ninguém poderá alegar desconhecimento do procedimento em curso, salvaguardando, inclusive, o interesse público implícito no feito. Em que pese as ponderações supra, no caso particular destes autos, não parece se poderia esperar procedimento diverso da administração, por conta da natureza peculiar da matéria neles versada, por demais complexa, confusa e intrincada, bastando para tal caracterização transcrição parcial do voto do ministro Valtão Alencar Rodrigues, relator do processo 05.944/1998, de que resultou no âmbito do TSU a aprovação da decisão 925/99, plenário, cuja cópia encontra-se encartada na folha 116, em verbis. De Sua Excelência o ministro, naquela passagem, gostaria inicialmente de observar a substância, algo
criptográfica, desde esta Lei 9.624/98 e de outros diplomas congêneres. As dificuldades de interpretação são muitas vezes enfatizadas pela forma da redação dos dispositivos, sobretudo com relação ao artigo 5º e pelas excessivas remissões a outros diplomas legais. Além disso, é tumultuada a exegese pela sucessão de medidas provisórias, muitas vezes com diversas redações, fecha aspas, e prossegue. Acerca da complexidade da matéria, pertinente ainda ressaltar a prolongada e justificável delonga administrativa para afirmar entendimento final quanto ao direito então vindicado, sendo de se consignar que o pedido feito em 2002 recebera manifestação administrativa favorável apenas em 2005, tendo sido necessária ainda a revisão dos critérios de concessão em 2009, estando feito até hoje sob apreciação. Eis que é isso do que nós nos ocupamos no momento. Portanto, não parece razoável dever-se a administração chamar os interessados a acompanhar algo de que não tinha ela, até então, a necessária certeza para fundamentar sua decisão, porque inicialmente dependia do entendimento ainda não consolidado pelas Cortes Superiores e pelo Tribunal de Contas da União, os quais mudaram de opinião não somente quanto ao direito de incorporar os quintos, quanto no que respeita à forma de computar os prazos, dentre outros aspectos. Nesse sentido, em face de toda a problemática íncita na complexa e nebulosa matéria de que estamos a lidar, hoje mais clara que antes, cumpre assinalar ser aceitável certa mitigação do que prescreve a Lei 9.684/99 quanto ao acompanhamento do feito, desde o início, pelos interessados, não se vislumbrando, ademais, qualquer prejuízo aos servidores envolvidos, notadamente os horas recorrentes, haja vista a possibilidade que não se lhes foi negada de aviar o pedido de reconsideração e o presente recurso, nos termos previstos no artigo 108 da Lei 8.112/90, o que, sem dúvida, preserva a ampla defesa que lhes é devida e reconhecida. Ademais, por seu turno, em se tratando de exclusiva matéria de direito, não havia mesmo obrigatoriedade de chamamento dos servidores para o acompanhamento do feito, conforme vasta jurisprudência pátria, citando por todas a que vai transcrita a seguir. Verbos, aspas, em face da manifesta ilicitude da classificação do autor, professor de primeiro e segundo graus, aposentado como professor de terceiro grau, deve ser mantido o ato de revisão, que o reposicionou na categoria correta, máximo porque não exige a abertura de prévio procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao interessado o direito à ampla defesa e ao contraditório quando estiver em debate apenas matéria de direito, como ora ocorre. E é citada, fecha aspas, e é citada em seguir a fonte desse entendimento. Com tais fundamentos, por não vislumbrar qualquer mácula de índole processual, ao contrário do que sustentam os recorrentes, estando rígido o devido processo legal, afasto a presente preliminar. É como voto, senhor presidente, eminentes pares, quanto a esse pleito preliminar. Consulto a corte se há algum entendimento divergente. Se houver, nós vamos escolher os votos. Se não, fica afastada também mais essa preliminar. Todos de acordo?
A palavra volta ao doutor relator. Egrégio plenário, enfrento agora o mérito. Alegam os recorrentes que a revisão processada nestes autos viola direito adquirido, repercutindo em ilegal redução de suas remunerações, transgredindo ainda o princípio da segurança jurídica, por não respeitar situação consolidada pelo decurso do tempo. Tais temas afetam diretamente a matéria de fundo, razão por que serão apreciadas neste tópico. No que pertine ao mérito da causa, é de se consignar não assistir razão aos recorrentes. A exegese aplicável aos preceitos contidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da Lei 8.911/94, aplicáveis ao caso presente e transcritos a seguir, deve guardar sintonia com o sentido teleológico e sistemático alusivo à matéria, o que redunda na possibilidade de atualização progressiva de quintos somente quando o servidor houver exercido função comissionada em sentido amplo, sempre de nível superior àquela que já tenha incorporado. Eis a transcrição em verbis dos dispositivos citados. Artigo 3º, MIS, parágrafo 3º. Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercido no período de 12 meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo. Parágrafo 4º. Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de nível mais elevado, por período de 12 meses, após a incorporação dos 5/5, poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. A dúvida que acomete os recorrentes é aceitável, eis que, como já asseverado, a matéria é confusa e excessivamente complexa, pela miríade de medidas provisórias editadas no período compreendido entre a revogação da lei, que concedia tais benefícios ao servidor, e aquele em que se revogou tal vantagem. A questão central está em que, tanto o servidor incorporado, a questão está em que, tendo o servidor incorporado os possíveis 5/5, teria ele direito a substituir uma ou mais parcelas, a denominada atualização progressiva, por outra função comissionada de maior nível, em sentido amplo. Se isso era possível, teria ele que ter exercido tal função de nível mais elevado por ininterruptos 365 dias. Ou poderia, nesse prazo, de forma interpolada, ter exercido eventualmente função de mesmo nível daquela já incorporada, ou até mesmo de menor nível, desde que a função de nível superior tivesse durado maior tempo nesse lapso de 1 ano. Eis o ponto fulcral do debate. Os recorrentes sustentam, em suma, essa última possibilidade, sendo de se consignar que o correto entendimento quanto aos preceitos supratranscritos é em sentido diverso, devendo manter-se inalterada a revisão processada neste feito e, por consequência, negado provimento ao presente recurso. Importante consignar, ademais, que a legislação regente à época previa a possibilidade de aproveitamento do tempo residual de exercício de função comissionada para efeito de incorporação, desde que tal período tivesse ocorrido
até 10 de 11 de 97, nos termos do artigo 5º da Lei número 9.124/98, transcrito em verbos. Artigo 5º. Fica assegurado o direito à percepção dos décimos já incorporados, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para a concessão da próxima parcela até 10 de novembro de 1997, observando-se o prazo exigido para a concessão da primeira fração estabelecida pela legislação vigente à época. Prossigo. Vejamos a interpretação que se pode emprestar aos dispositivos contidos nos parágrafos 3º e 4º da Lei 8.911/94. O servidor fazia jus à incorporação de 1/5 de uma função comissionada ou de um cargo em comissão, após o transcurso de 1 ano, 365 dias de seu exercício, oportunidade em que, se tivesse exercido mais de um tipo de função, valeria para tal finalidade aquela exercida por maior tempo dentre aquele interstício de 1 ano, artigo 3º, parágrafo 3º. Após haver incorporado 5/5 de funções comissionadas, poderia o servidor efetuar a atualização progressiva, substituição de 1/5 já incorporado por outra função de nível superior, exercida após aqueles 5 anos anteriores, valendo para tal fim a função exercida por maior tempo dentro daquele intervalo de 1 ano, desde que qualquer dessas funções tenha sido de nível superior àquelas já incorporadas. É a redação do parágrafo 4º. Esse é o entendimento que se pode extrair do teor dos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da Lei 8.911/94, até porque não haveria interesse em trocar uma função maior, já incorporada, por outra menor, não servindo, por sua vez, o tempo de exercício de função de menor nível para cômputo da maior. Não há razoabilidade lógica ou jurídica a fundamentar entendimento diverso. O que a lei permitia, repita-se, era a possibilidade de incorporar função comissionada ou cargo em comissão, ainda que no período de 1 ano tivesse ocorrido o exercício de funções de níveis distintos. Nessa hipótese, incorporava-se aquela de maior duração. Isso é o que se extrai da regra íncita no parágrafo 3º já transcrito. Quanto à atualização progressiva prevista no parágrafo 4º, ao se reportar ao disposto no parágrafo 3º, o que a norma dizia era que havia possibilidade também de atualizar a incorporação já efetuada nos moldes do parágrafo 3º, isto é, se houvesse exercício de mais de uma função comissionada, desde que as 2 ou 3 funções exercidas no período de 1 ano fossem de nível superior às funções já incorporadas, é o parágrafo 4º. Nesse sentido, é de se ver que os recorrentes não lograram atendimento às normas já aludidas, conforme dados contidos às folhas 341/347 e 397/399, resumidas a seguir. O recorrente Everaldo Abade Pereira exerceu apenas 274 dias de função de nível superior, FC5, no período de 2000/2001, complementando o restante com o exercício da função FC4, após haver incorporado os 5/5 iniciais. Portanto,
como não exerceu no período de um ano somente funções de nível superior às já incorporadas, além de não se mostrar ilícito o aproveitamento do resíduo de 274 dias de exercício da FC5, porque não exercido até 10 de 11/97, nos termos do artigo 5º da Lei 9.624/98, folha 397, não faz jus o recorrente à atualização, razão porque deve prevalecer o entendimento contido no procedimento de revisão. O recorrente Jorge Yashiro Kimura exerceu entre 2000 e 2002 somente 336 dias de função de nível superior, FC5, atualmente denominada CJ2, complementando com o exercício de função FC5, o período restante ao cômputo de um ano, após haver incorporado 4/5 de FC5 e 1/5 de CJ2. Logo, não tendo exercido apenas funções de nível superior àquela já incorporadas, e não sendo legal o aproveitamento do tempo residual de 336 dias, porque não exercido até 10 de 11/97, artigo 5º da Lei 9.624/98, não tem direito à atualização, mantendo-se o teor da revisão ora combatida. A recorrente Lêner Aparecida Galinari exerceu 233 dias de função FC8, agora é CJ2, no ano de 1999. Portanto, depois da edição da Lei 9.624/98, completando o período de um ano com exercício de função F5, após incorporar 2/5 de F5, de FC5 e 3/5 de CJ2. Como não exerceu um ano completo de função de nível superior às funções já incorporadas, sendo vedado o aproveitamento do tempo residual de 233 dias de exercício de cargo em comissão, porque exercido após 10 de 11/97, nos termos do artigo 5º da Lei 9.624/98, há de se manter a revisão procedida nos autos. Por tais fundamentos, nada há nos autos que recomende a alteração do que fora encontrada no procedimento de revisão, não existindo qualquer ofensa a direito adquirido, porque não há direito legítimo decorrente de ato ilegal, ou seja, aquele realizado em descompasso com a lei, o que remete, ademais, à consideração de que a segurança jurídica se consolida com o decurso de prazo de ações proferidas segundo a lei, em especial a Constituição, que manda observância ao princípio da legalidade, sendo lícito e obrigatório a anulação do ato administrativo perpetrado sem a devida legalidade. Esse é o teor de reiteradas decisões judiciais, valendo por todas o seguinte trecho do decisum prolatado na apelação em mandado de segurança 2002.3800.050.494, dígito 9, Minas Gerais, no âmbito do TRF da primeira região, assim emendada. Aspas, é pacífico o entendimento segundo o qual a administração deve anular de ofício os seus atos quando eivados de ilegalidade, ou pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, entre parênteses, súmula 473 STF. Não há que se falar, igualmente, em violação da garantia do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito, seja porque o ato ilícito não se qualifica como ato perfeito, nem se permite proteção
sob a forma de direito adquirido, precedentes deste tribunal. Por todo o exposto, vota-se pelo desprovimento dos presentes recursos, senhor presidente, egrégio plenário. É como voto. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Eu estou de acordo com o relator. Dr. Jones Gataz Dias. Também estou de acordo, senhor presidente. Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. Pleno acordo com o relator. Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanhe, senhor relator. Dr. André Posetti. De acordo com o entendimento do relator, senhor presidente. Conclusão de julgamento. O tribunal, unanimidade de votos, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. A conclusão. A seguir, o processo 284/2009, pedido de requisição da senhora Selmira Galto, servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para prestar serviço na 20ª Zona Eleitoral Várzea Grande, requerente o juiz da 20ª Zona Eleitoral. Processado, feito. Demonstrada a regularidade do ato, ao final nós estamos votando para deferir, porque a segunda prorrogação da requisição dessa servidora, para ela continuar prestando pelo prazo legal de mais um ano o seu serviço perante o cartório da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Foi feito consulta aos órgãos técnicos e não tinha nada a proibir essa segunda prorrogação, por isso está sendo deferido. Consulto se há alguma divergência. De acordo com mais uma matéria administrativa. Designação de juízes substitutos durante afastamento dos juízes eleitorais titulares nos meses de fevereiro de 2012. Requerente a sessão de registro de membros e juízes eleitorais. De acordo com a substituição, tabela de substituição que existe fornecida pelo Tribunal de Justiça, que foi elaborado. Isso aqui são os afastamentos dos juízes eleitorais no mês de fevereiro, que se afastam por período de férias, e estão sendo designados os seus respectivos substitutos nesses períodos, todos eles devidamente esclarecidos e devidamente no exercício das suas funções. São várias zonas eleitorais aqui, me parece que 12 zonas eleitorais, que terão os juízes designados para substituição durante o afastamento de seus titulares. Por isso nós estamos deferindo também essa substituição. Se não houver nenhuma divergência, nós declaramos, deferimos o pedido. Bem, não havendo mais processos a serem decididos, agradecendo a presença de todos, lembrando que cumprimos a etapa do mês de fevereiro, e do mês de janeiro, aliás, e iniciamos a partir de quinta-feira mais uma jornada no mês de fevereiro. Agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa tarde.